Bom, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear, agora sobre dependência linear, e esse é o vídeo de exemplos, certo? Então, vamos lembrar da definição de independência linear, né? Então, o conjunto S de um certo espaço vetorial, né, o subconjunto, é linearmente independente se e somente se acontecer o seguinte, ah, se eu pegar os vetores, né, então, dizendo que o meu conjunto S é V1 até Vn, né? Ele vai ser linearmente independente se e somente se acontecer o seguinte: α1 V1 mais α2 V2 até αn Vn, ou seja, a, a combinação linear entre esses vetores que formam o vetor nulo, se a única maneira for com todos os alfas iguais a zero, tá? Então ele é Li, né? Então, se existe uma maneira de eu escrever uma combinação linear entre todos esses vetores e eu obter um vetor nulo sem que seja todos eles vezes zero, por exemplo, sei lá, V1 menos Vn, esse cara é o vetor nulo, por exemplo, né? Então, aí esse conjunto é LD, linearmente dependente. Então, assim, lembra, quem é linearmente dependente ou independente é um conjunto de vetores, né? Então eu falo o conjunto ou esses vetores, mas quando eu falo esses vetores, eu estou falando sempre considerando eles todos, tá? Então, a gente pode usar essa definição aqui, né, para fazer alguns exemplos. Na videoaula da aula de hoje, a gente viu alguns exemplos já no R3, né, e tal. Então, vamos fazer mais um exemplo desse, para refrescar a memória. E aí eu vou fazer uma outra maneira de fazer, de verificar isso, uma maneira mais prática, um pouquinho, de verificar isso para o Rn, né, R3, R2, R5, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. Determine se o conjunto a seguir é Li, certo? E o conjunto é o seguinte, vamos chamar de S também. E ele é formado pelos vetores 1, 0, 1, 2, menos 1, 1 e menos 1, 1, 0, tá? E ele é do R3, tá? Então, vamos verificar esse cara primeiro pela definição, tá? Que é essa equação aqui. Então, pela definição. Que é essencialmente uma equação vetorial, né? Que eu vou tentar escrever na forma de equações escalares para resolver, certo? Então eu tenho isso aqui, e aí então isso quer dizer que eu quero chamar esse cara de V1, esse cara de V2, esse cara de V3, tá? Então a equação que eu quero resolver é α1 vezes 1, 0, 1, mais α2 vezes 2 menos 1, 1, mais α3 que multiplica menos 1, 1, 0, tá? Isso é igual ao vetor nulo do R3, que é 0, 0, 0, tá? Isso aqui é uma equação vetorial. Do lado esquerdo eu tenho uma combinação linear, do lado direito eu tenho um único vetor. Então, a gente vai executar essa combinação linear. Eu estou fazendo os passos mais explicitamente, né? Claro que na prática a gente acaba fazendo isso um pouquinho mais rápido. Daqui já sai direto para o sistema de equações lineares, né? Mas explicitamente o que eu estou fazendo é o seguinte: eu vou somar α1 vezes esse mais α2 vezes esse. Então a primeira componente vai ser α1 mais 2 vezes α2 mais 2 α2 menos α3. Essa é a primeira componente. A segunda componente é 0 vezes α1 menos α2 mais α3. E a terceira componente, alfa 3. E a terceira componente é alfa 1 mais alfa 2 mais 0 vezes alfa 3, certo? Então, esse cara aqui é o vetor que eu estou comparando com o vetor nulo. E aí, como é que a gente compara um vetor com outro? Componente a componente. Cada componente desse vetor vai dar uma equação para a gente, certo? Então, eu vou ter aqui alfa 1 mais 2 alfa 2 menos alfa 3 é igual a 0. Aí, essa segunda componente é menos alfa 2 mais alfa 3 é igual a 0. E, finalmente,
alfa 1 mais alfa 2 é igual a zero. E aí a gente resolve esse sistema e lembra o seguinte: sistema homogêneo 0, sempre vai ser solução, né? Só que eu quero ver se existem outras soluções além do 0, outras soluções além da trivial. Acho que a maneira mais fácil de fazer isso é a gente escalonar, né, isso aqui. Então, a segunda equação já não tem alfas, né? Então, eu vou fazer a linha 3 recebe a linha 3 menos a linha 1, que a gente elimina esse alfa. E aí, olha só o que vai acontecer. As duas primeiras linhas vão ficar iguais, né? Elas já estão escalonadas, pelo menos até a primeira componente aqui. A segunda vai ficar essa menos essa. Então, alfa 1 menos alfa 1 fica 0. Alfa 2 menos 2 vezes alfa 2 fica menos alfa 2. E 0 menos alfa 3 fica mais alfa 3. Igual a 0. E olha só, essas duas equações aqui são iguais, né? Então, na verdade, eu tenho um sistema com duas equações e três incógnitas. Então, meu alfa 3, por exemplo, é uma variável livre, né? Então, alfa 1 mais 2 alfa 2 menos alfa 3 é igual a 0. E menos alfa 2 mais alfa 3 é igual a 0, né? Ou seja, minha situação aqui é que eu tenho duas equações, três incógnitas, significa variável livre. Três variáveis, né? Vamos usar a mesma palavra. Três variáveis. Eu vou ter uma variável livre. Ou seja, né? Infinitas soluções. Logo, existe alfa 3 diferente de 0 e S é linearmente dependente, certo? Então, pela definição, existe mais de uma maneira, certo? Qualquer valor de alfa 3 que eu colocar aqui, eu consigo determinar um alfa 2. Dados alfa 2 e alfa 3, eu determino alfa 1. Então, para qualquer valor de alfa 3, essa equação aqui tem solução, né? Basta determinar alfa 1 e alfa 2 de acordo com as equações ali. Isso significa que não é os alfas iguais a zero não são a única forma de eu escrever o vetor nulo aqui, né? Em particular, dá para ver que eu consigo fazer, por exemplo, que alfa 3 é alfa 1 menos alfa... Aliás, desculpa, V3 é V1 menos V2, né? Você consegue verificar isso, certo? Então, essa é a primeira forma. Agora vamos ver um processo prático, né? Então vou copiar o nosso conjunto aqui, né? Copiar esse conjunto. Aqui, né? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever numa matriz, certo? Eu vou escrever aqui V1, V2 e V3, né? Ou seja, isso aqui vai ser 1, 0, 1, 2, menos 1, 1 e menos 1, 1, 0. E aí o meu objetivo é o seguinte, eu vou escalonar essa matriz. Por quê? Meu objetivo é o seguinte, eu quero descobrir se existe alguma combinação linear desses três vetores que formam o vetor nulo, né? Então vamos fazer o seguinte, o vetor nulo não é tudo zero? Então eu vou colocar 0 na primeira casa, vou colocar 0 na primeira e na segunda casa, e vou tentar fazer aparecer o 0 na terceira. Se acontecer aqui embaixo de ter 0, 0, 0, quer dizer que eu consegui escrever o vetor nulo como combinação linear dos demais. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou escalonando aqui, e eu vou escrever os vetores aqui do lado, tá? Do jeito que a gente estava fazendo. Então olha só. Aqui, para eu eliminar esses dois casos, eu vou ter que fazer V2, vou escrever assim, ó, a linha 2 recebe a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E a linha 3 recebe a linha 3 mais a linha 1. Que aí eu elimino esses caras aqui, né? Só que aí o que acontece? Quando eu faço isso, eu vou fazer isso nessas duas. Então olha só. Eu tenho aqui V1. A linha 2 é o V2.
a linha 1 é o V1. Então eu vou ter aqui V2 menos 2 vezes V1. Né? E aqui eu vou ter V3 mais V1. Certo? Quando eu executar essa conta aqui, isso aqui é só para ilustrar, tá? A gente vai fazer só a conta da matriz aqui. Eu tenho 1, 0, 1, fica. Aí 2 menos 2 vezes 1, fica 0. Menos 1, menos 0. E aqui 1 menos 2 vezes 1. Então fica menos 1 aqui, certo? Aqui embaixo, olha só, vai ficar menos 1 mais 1 é 0. 1 mais 0 é 1. 0 mais 1 é 1. Né? E olha só que interessante. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer a linha 3, recebe. Agora eu quero eliminar esse cara, certo? Estou escalonando, quero eliminar esse cara. Aqui vocês já estão vendo que essa linha é igual a última com o sinal trocado. Mas eu vou até o final para a gente entender o raciocínio disso aqui, tá? E fica de olho aqui nessa matriz da esquerda. Então, eu vou fazer a linha 3, recebe a linha 3 mais a linha 2, porque aí eu vou fazer esse cara virar 0, certo? Então isso aqui vai ficar assim, V1, a segunda linha é V2 menos 2V1, né? E a terceira linha, olha só, é o V3 mais V1, que é o que eu tinha antes, né? Que é o meu antigo L3. E agora mais a linha 3, que é V2 mais 2V1, certo? E aqui eu vou executar essa mesma coisa, eu vou copiar esses vetores aqui, que eles são iguais. Aqui. E agora vamos lá. Linha 3 recebe linha 3 mais linha 2, então fica 0 mais 0, 1 menos 1, 1 menos 1, 0. E olha só, aqui apareceu, né? Aqui apareceu para mim o 0, 0, 0, vetor nulo, né? E aí o que acontece então? Daqui eu tiro o seguinte, olha. V3. Opa. V3 mais V1. Opa, aqui é um menos, né, gente? Mais V2 menos 2V1 é igual a 0, 0, 0. Lembra que as linhas dessa matriz aqui não tem nada a ver com aquele sistema linear. Elas são só as componentes dos vetores escritas. Então, se você for fazer aqui, ó, V2 menos 2V1, V2 menos 2V1 fica 2 menos 2, menos 1 mais 0, e 1 menos 2, que é exatamente esse cara aqui. Então aqui vai estar escrito exatamente quem que é esse vetor. E aqui eu vi que essa expressão, vamos simplificar esse cara com esse, né? Fica V3 mais V2 menos V1 é igual a 0, 0, 0. Ou seja, V1 é igual a V2 mais V3. Ou seja, eu consegui escrever um dos caras como combinação linear dos outros dois. Né? Então isso aqui é uma ferramenta prática. Eu simplesmente escrevo os vetores nas linhas e escalono a matriz. Por quê? Na hora que eu estiver escalonando a matriz, eu vou estar tentando eliminar a componente e colocar elas igual a nulo. Se acontecer de alguma delas, na hora que eu forçar duas a serem nulo, ela toda ficar nula, ou seja, se sobrar uma linha de zeros, né? Então esse conjunto é LD. Se na hora que eu escalonar ela ficar escalonada aqui e aparecer uma coisa aqui diferente de zero, né? Então esse conjunto é LI, porque eu não consigo escrever nenhuma combinação linear. O máximo que eu consigo fazer é eliminar, por exemplo, fazer duas componentes serem zero. Mas eu nunca vou conseguir, só com uma combinação linear desses caras, chegar no vetor nulo. Né? Então, essa é uma abordagem prática que a gente vai ver depois. É interessante fazer, eu fiz desse jeito aqui para a gente entender a mecânica, tá? Mas na hora que você for resolver a questão, você usa só isso aqui, você escreve direto, ó, pá, coloca essas três linhas e escalona. Se na hora que você escalonar aparecer uma linha de zeros, esse conjunto que você escolheu não é LI, ele é LD, tá? Se você escalonar e ficar aqui e não ter nenhuma linha de zero, todas as linhas terem pivôs, se você quiser falar assim, né? Todas as colunas terem pivôs, então aí esse conjunto é LI, beleza? Então, essa estratégiazinha aí pra gente, tá? Agora vamos trabalhar em espaços vetoriais um pouquinho mais exóticos, né? Em particular, no espaço dos polinômios. Vamos fazer um exemplo aqui. Né? De novo, determine e o conjunto abaixo é LI.
certo? E aí, gente, nessas perguntas, determine CLI, CLD, é melhor responder explicitamente ELI ou ELD do que responder sim ou não, porque às vezes a pergunta CLD, às vezes pergunta CLI, então assim, é bom responder explicitamente, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. S, meu conjunto S, né? É um subconjunto de P2 de R, tá? Então eu tô olhando para polинômios de grau menor ou igual a 2. E eu vou ter os seguintes vetores. S, U, V, W, tá? E aí, eu vou ter os seguintes vetores aqui. U é 1 mais 2t menos t ao quadrado. V é 1 mais t ao quadrado. E W aqui é 1 menos 2t ao quadrado, tá? E eu quero determinar se esses caras são, se esse conjunto, né, esses três vetores são LI. Tá? Então, eu preciso fazer alguma coisa do tipo alfa vezes U mais beta vezes V mais gama vezes W igual ao vetor nulo. Quem é o vetor nulo aqui é a constante zero, a função constante igual a zero, certo? Então, eu vou fazer da seguinte forma, vou fazer alfa vezes o U, que é 1 mais 2t menos t quadrado, mais beta, que multiplica 1 mais t ao quadrado, que é o meu V, mais gama, que multiplica 1 menos 2t quadrado. Tá? Isso é igual a zero, a constante igual a zero. 0 mais 0t mais 0t quadrado. Tá? E aqui é a mesma coisa, gente. Aqui eu tenho ainda a minha equação vetorial, né? Vamos... Isso aqui já é a nossa resolução. Então, eu tenho aqui minha equação vetorial. Né? Onde os meus vetores são esses polinômios. E aí, de novo, mesma coisa. Do lado esquerdo, do lado direito aqui eu tenho o vetor nulo, né? E do lado esquerdo aqui eu tenho uma soma, uma combinação linear. Então vamos efetuar essa combinação linear do jeito que a gente sabe fazer com polinômios. A regra agora é como somar polinômios. Então a gente soma potências iguais. Né? Então, o que a gente vai ter o seguinte, ó. Uma vez alfa, mais uma vez beta, mais uma vez gama, né? Mais, agora eu vou pegar tudo que está multiplicando t, ó. 2 alfa, não tem beta, não tem gama. Então 2 alfa t, mais, agora tudo que está multiplicando t quadrado. Então tem um menos alfa, mais beta, menos 2 gama, vezes t quadrado, igual a zero. Explicitamente 0 mais t mais... 0 mais 0t mais 0t quadrado. Porque esse é o polinômio nulo, né? O vetor nulo desse espaço dos polinômios. Agora, eu estou comparando dois polinômios. A gente faz a comparação potência a potência, certo? Então, eu tenho aqui esse cara com esse. Tenho esse cara com esse. E tenho esse cara com esse, certo? Então agora a gente vai escrever o nosso sistema linear. Eu vou ter aqui alfa mais beta mais gama igual a zero, menos alfa mais beta menos 2 gama igual a zero, e essa é a segunda, né? Essa e essa. Menos alfa mais beta menos 2 gama. Isso. E, então, 2 alfa é igual a zero. Nota o seguinte, gente, não tem t aqui, tá? Aqui nesse sistema não tem t. Por quê? Eu estou comparando apenas os coeficientes, né? Então, daqui a gente já consegue tirar algumas conclusões, ó. Alfa igual a zero, né? E aí isso simplifica nosso sistema, porque fica beta mais gama igual a zero e beta menos 2 gama igual a zero. A única maneira disso ser verdade, eu posso subtrair uma da outra, né? Então daqui é alfa igual a zero. Daqui, se eu subtraio as duas equações, eu tenho gama igual a zero. E, finalmente, beta tem que ser zero, porque se gama é zero, beta mais zero tem que ser zero. Certo? Então, olha só.
eu fui forçado a ter alfa igual a zero, gama igual a zero, beta igual a zero. Não tem outra solução. Logo o conjunto S, que é U, P, W, é L, I. Certo? Então, lembra, gente, cuidado que a gente tem que tomar quando eu estou trabalhando com polinômio, a regra de igualar polinômios é olhar para os coeficientes, né? Então, o que multiplica o termo de potência zero tem que ser igual dos dois lados. O que multiplica o termo de potência 1, né, t elevado a 1, tem que ser igual dos dois lados. E o que multiplica o t ao quadrado tem que ser igual dos dois lados. Então, aqui vem a minha expressão, né? E aí, só com os coeficientes do polinômio, eu consigo trabalhar com a igualdade. Certo? Bom, vamos ver agora um outro caso interessante envolvendo espaços vetoriais de funções, mas não funções que eu tenha, por exemplo, um caso simples, assim, que para eu igualar dois polinômios é só igualar os coeficientes, né? E automaticamente aparecem essas três equações para mim. Eu posso ter funções que não necessariamente elas vão se relacionar de uma maneira tão fácil, em que eu consiga igualar de uma maneira tão fácil quanto os polinômios, né? Então vamos pegar aqui no espaço vetorial das funções, no espaço vetorial das funções contínuas, tá? Os polinômios, eles são funções contínuas, então eles são um subespaço desse caso aqui, né? Então, verifique se o conjunto S, que tem F, G e H, né, os vetores F, G e H, é L, I, né? E aí, F, G e H são as seguintes funções, ó. F é E elevado a 2t, G é seno de t, e H é t, né? E aí, o princípio é exatamente o mesmo. Eu vou ter, eu preciso que, sei lá, alfa vezes F mais beta vezes G mais gama vezes H seja igual a zero. Só que agora eu vou ser explícito, tá? Eu vou colocar F de t, G de t e H de t aqui, porque vai entrar um conceito interessante. Que é o seguinte, ó. F é uma função de t, G é uma função de t e H é uma função de t. Mas eu preciso que isso seja zero independente de t, certo? Isso aqui tem que ser independente do valor de t, certo? Ou seja, para qualquer t. Para qualquer t real. Certo? Isso quer dizer o seguinte. E outra coisa, né? Eu tenho, olha só, três incógnitas, certo? Opa. Eu tenho três incógnitas. Logo, eu preciso de três equações. Tá? Se com três equações a única maneira de eu escrever isso for alfa, beta e gama zero, então esse conjunto de três funções aí é LI. Se existirem alfa, beta e gama, algum deles diferente de zero que satisfaça isso para qualquer valor de t, não pode depender do valor de t, né? Então, esse conjunto é LI. Pode existir algum valor de t para o qual isso aqui seja zero para algum valor de alfa, beta e gama? Pode, mas eu quero que isso aconteça para qualquer valor de t, independente do valor de t, certo? Sempre. Então, a ideia é a seguinte. Eu vou escolher três valores de t convenientes. Por quê? Porque se tem que funcionar para qualquer valor de t, vai ter que funcionar para esses valores de t que eu considerar aqui, né? Então, eu vou escolher valores de t convenientes. Então, escolho valores convenientes de t para obter três equações, certo? Então, vou fazer o seguinte, ó, tem que funcionar para todos, tem que valer para qualquer valor de t ao mesmo tempo, certo? Para os mesmos, tipo, fixar alfa, beta e gama, tem que valer para todos os t's. Então, vou fazer o seguinte, eu vou escolher valores de t que facilitem a minha vida, certo? Então, o que eu quero é alfa vezes e elevado a 2t mais beta vezes seno de t
mais gama vezes o próprio t, certo? Igual a zero. E eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher valores de t que sejam convenientes aqui para mim, né? Então eu vou escolher t igual a zero, né? Então eu vou ter alfa e elevado a 2 vezes zero, mais beta vezes seno de zero, mais gama vezes zero é igual a zero. Qual que é a graça disso? Que eu elimino, olha, uma variável, né? Já sai meio que escalonado no sistema, né? Então isso aqui quanto que é e elevado a 2 vezes zero? É e elevado a zero. E elevado a zero é 1, então fica alfa. Beta vezes seno de zero é zero, né? Então fica 0 beta mais 0 gama igual a zero. Daqui eu já tiro, ó, de brinde, alfa igual a zero. Tem que ser, certo? Por quê? Porque para esse valor de t, alfa mais 0 beta mais 0 gama é igual a zero, né? Para esse valor de t, essa função aqui vale zero somente se alfa igual a zero. Então eu já fixei, já facilitou a minha vida, certo? Então quando eu fizer, por exemplo, vamos escolher um outro valor de t que facilita a minha vida. Quando o seno de t é zero, t pode ser 0, π, 2π, etc. Então eu vou escolher t igual a π, certo? Que isso já facilita a minha vida, porque eu vou eliminar o termo do beta, vai ficar o gama sozinho. Vai ficar alfa vezes e elevado a 2π, mais beta vezes seno de π. Então, ó, essa aqui é a minha equação número 1, tá? Vou deixar aqui. Equação número 1. Aí, beta seno de π, mais gama vezes π é igual a zero, tá? Só que aí, ó, na hora que eu for executar isso aqui, eu vou ter, bom, alfa vezes e elevado a 2π, mais seno de π é zero, então fica 0 beta, mais gama vezes π é igual a zero. Tá? Então minha equação número 2 é essa aqui. Certo? Essa aqui é minha equação número 2. Só que eu sei aqui que alfa é igual a zero. Então esse cara aqui já vai embora, porque ele está fixado daqui de cima. Então, aqui eu tiro para mim que gama vezes π é igual a zero, logo gama é igual a zero. Já eliminei mais uma variável, né? E aí eu posso voltar aqui, sei lá, encontrar uma equação qualquer para o beta, né? Como eu sei que alfa, aí minha situação é a seguinte, ó. Minha terceira equação, eu poderia escolher, por exemplo, t igual a π sobre 2, só para manter o ritmo, né? Fica alfa vezes e elevado a 2 π sobre 2, mais beta seno de π sobre 2. Por que eu escolhi π sobre 2? Porque o seno vai ficar fácil. Mais gama vezes π sobre 2 é igual a zero, né? E aqui, de novo, né, eu já uso o fato de que alfa é igual a zero e que gama é igual a zero, né? Então, esses caras somem e a minha equação fica beta vezes 1, que é seno de π sobre 2, é igual a zero. Então, beta é igual a zero. E aí, eu cheguei à conclusão, então, que alfa é igual a zero, beta igual a zero, gama igual a zero. Logo, esse conjunto de F, G e H é linearmente independente. Tá? Então, nota que eu vou escolhendo valores convenientes de t. Eu poderia ter escolhido t igual a 1? Poderia. Só que eu teria que fazer alfa vezes e elevado a 2, mais beta vezes seno de 1, mais gama é igual a zero. Isso ia ser uma das minhas equações do meu sistema. Né? Então, com isso eu vou determinando já, se eu escolher de maneira esperta os t's, né? Eu vou determinando já esses caras e isso já vai facilitando as minhas próximas equações. Eu poderia ter uma equação aqui, alfa vezes e elevado a 2π mais gama vezes π igual a zero, poderia ser uma das minhas equações. Mas como eu já sei que o alfa é zero, eu elimino o alfa. Por quê? De novo, voltando, né? Porque essa equação aqui tem que ser verdadeira para qualquer valor de t, independente. Então, eu escolho, ela tem que ser válida então para t igual a zero. Ela tem que valer para t igual a zero. Então eu faço t igual a zero e vejo o que essa equação me dá. E ela de cara já me dá alfa igual a zero. Então, como tem que valer em todos os t's, e para o t igual a zero o alfa tem que ser zero, eu sei que o alfa tem que ser zero e fixou, acabou. A única maneira de eu satisfazer essa equação é com alfa igual a zero. E eu uso essa informação mais para frente para a minha vantagem, facilitando a minha conta. Certo? Então olha só.
a gente consegue usar os mesmos conceitos, né? Olha só, eu usei os mesmos conceitos aqui, né? Falei, não, minha função é um vetor, mas o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo uma combinação linear, olha. Alfa vezes um mais beta vezes o outro mais gama vezes o outro igual a zero. Zero por quê? Porque o vetor nulo, né? O meu vetor nulo, zero, é a minha função zero, né? Para tudo t, né? Então a função constante igual a zero é o vetor nulo desse espaço vetorial. Então, eu estou aplicando justamente esses conceitos. Eu só preciso parar e pensar o quê? Eu estou escrevendo uma combinação linear dos vetores. Tá, quais são os vetores? É esses caras aqui. Ah, eles não parecem os vetores que eu conheço de VGA. Não, tudo bem, mas eles são vetores. Eu vou tratá-los como vetores. E aí eu chego no meu problema aqui. Essa aqui é minha equação vetorial. Ó. Eu sempre chego numa equação vetorial. E eu preciso resolver a minha equação vetorial de alguma forma. Tipicamente, eu quero transformar isso num sistema de equações de escalares, né? Que é o que eu faço aqui. Como é que eu faço isso? Atribuo valores para t. E cada valor de t vai me dar uma função. Então, ó, daqui para baixo, eu estou resolvendo, estou tentando achar uma solução para esse sistema. Né? Mas daqui para cima é a mesma propriedade de álgebra linear que a gente já viu antes. Eu estou querendo achar uma combinação linear de vetores que dá o vetor nulo. Né? E aí, eu uso esse artifício de que eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações, né? E faço isso. Eu poderia, por exemplo, talvez derivar isso aqui e usar um pouquinho de álgebra esperta. Né? Dá para fazer uns exemplos assim. Posso até fazer um exemplo desse na aula síncrona, né? Mas essa ideia a gente viu, para quem viu em cálculo 1, né, a ideia de integração por frações parciais, a gente acaba usando isso aqui para resolver, para encontrar as frações parciais. Né? A gente escolhe valores convenientes da variável para a equação ficar fácil e eliminar termos aqui que facilitam. Né? Então por que eu escolhi t igual a zero? Porque eu sei que o seno zera e o t zera. Então ele elimina variáveis para mim. Né? Por que eu escolhi t igual a π? Porque eu sei que aí o seno vai zerar e vai deixar o gama sozinho porque o alfa eu já matei antes. Tá? E como é que a gente percebe essas coisas? Fazendo exercício. Né? Então, olhem lá a lista de exercícios, tem um exercício legal desse tipo de sistema também. Tá? E a gente se vê na aula síncrona da quinta-feira. Certo? Até mais, gente. Obrigado.